bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com José Stelli, escritor, tradutor e Visit Scholar da Universidade de Buckingham. Seja muito bem-vindo, José Stelli. É uma honra tê-lo aqui. Eu agradeço o convite e é um prazer estar falando com vocês e com as pessoas dedicadas à concessão liberal no Brasil. Stelli, você desempenhou um papel relevante nas ideias da liberdade no Brasil, incluindo aí a criação do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, seu trabalho como editor de opinião da revista Vierzão, foi editada pelo Henry Maxud durante anos, e também como editor e tradutor das principais obras de Hayek, né? Então eu queria saber, Stelli, você já não está morando no Brasil há muitos anos, né? Desde 1985. Certo, mas você nasceu no Brasil, né? Eu nasci no estabelecimento militar de Tindiquera, a 5 quilômetros de Araucária, no Paraná. Certo. Bom, então eu queria perguntar, Stelli, como é que começa a sua história nas ideias da liberdade? Como é que você tem acesso ao primeiro autor liberal? Enfim, como é que é o início dessa sua trajetória? Isso aí talvez tenha a ver com o próprio fato de que meus antepassados fugiram da Rússia e saíram da Itália e vieram para o Brasil procurar uma vida melhor, né? Eles eram pessoas, né, conservadoras, mas de modo geral, assim, boa gente, não muito autoritários e liberais de certa maneira, né? Um dos fundamentos, digamos assim, da minha vida como menino, né, que meu pai sempre dizia, ele via coisas de coletivismo entre outras pessoas, né, arruaças. Ele como soldado durante a Segunda Guerra Mundial, né, ele teve que lutar contra arruaças e coisas desse tipo, às vezes, né, em Curitiba, né? E ele ficou abismado com o fato de que pessoas normais, assim, de vez em quando, por causa do instinto da matilha, né, de repente faziam absurdos, né, simplesmente levados pelos outros, né? Então ele sempre me dizia, né, como eu era criança, vá de acordo com a sua consciência, seja o diretor da sua própria vida, não vai com os grupos, não deixe se levar maus exemplos e más amizades, né? Isso sempre foi muito bem comigo, né? Ficou comigo. Eu tive uma boa educação no segundo grau, que a gente chamava de ginásio na época, né? E é interessante que a minha professora de história foi uma pessoa importante porque ela explicou para nós, né, os alunos, eu tenho a impressão que eu fui o único que aprendeu isso, mas eu estava prestando atenção. Ela nos ensinou que o socialismo... Então a gente perguntava, o que é socialismo, o que é comunismo? Ela disse, socialismo é apenas uma escada para o comunismo, né? Se você não gosta de comunismo, então você não deve gostar do socialismo, e não, porque um leva ao outro e eles são basicamente a mesma coisa. Quer dizer, eu lá tinha 13 anos de idade, mas isso ficou comigo, né? Ao mesmo tempo, meu pai me colocou no Centro Cultural Brasil dos Estados Unidos, em Curitiba, porque ele queria que eu aprendesse inglês, né? Então ele conseguiu uma bolsa de estudo lá, porque a gente era pobre, né? Então eu fui lá por 6 anos para aprender a língua inglesa, 2 vezes por semana eu ia lá, né? E né, aquele exemplo, por exemplo, que aquela informalidade, né, dos americanos, de um modo geral, que tinha professores ali que eram americanos, tinha professores que eram brasileiros que tinham estudado nos Estados Unidos, e tinha aqueles que eram professores que tinham aprendido inglês ali e davam aula ali também, né? E não era um lugar onde havia propaganda, nada de alguma tendência a levar pessoas a ser americano, né? Quer dizer, eu sempre me sentia bem indo lá. Eu gostava de ir à biblioteca, eu via aquelas revistas americanas, e foi ali que eu descobri, né, 2 coisas que eu li quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Um foi o discurso de Patrick Henry na Convenção de Virgínia em 1775, se não me engano, em que ele disse, me dê liberdade ou me dê a morte, né?
Ou seja, os americanos estavam se preparando para lutar contra os ingleses e serem independentes. E logo que veio a guerra, que foi muito dura e muito difícil, Thomas Paine escreveu aquele livro A Crise, né? E nesse livro A Crise tem um ensaio lá sobre o soldado de verão e o soldado de inverno, né? O soldado de verão é aquele que só quer a vida boa quando tem sol, não quer lutar na chuva, no frio, não quer sofrer, né? E quando as coisas ficam duras, ele vai embora, né? Ele debanda. E Thomas Paine estava dizendo que o que nós queremos é o soldado que fica, é o soldado que luta, né? Que defende. E aquilo ficou muito comigo, né? Basicamente foi só isso, assim, né? E depois, como resultado disso, eu acabei... naquela época tinha muito mormon em Curitiba, eles eram muito fortes em Curitiba na época, e a filha do diretor dos mormons no sul do Brasil era professora no Centro Cultural, professora de literatura, e ela foi minha professora no penúltimo semestre que eu estive lá, né? Então eu estava pensando em ir para... Eu queria ir para a universidade, mas não sabia. Ela disse, por que você não faz um requerimento, né, para a Universidade dos Mormons lá em Utah, Brigham Young University, né? Então, porque eu falei para ela que estava fazendo, porque eu tinha pedido, estava fazendo requerimento para a Universidade da Califórnia, Los Angeles, Berkeley, Arizona, e Colorado, né? Que eu queria ir para o oeste dos Estados Unidos. Eu fui criado num lugar onde havia muito cavalo e muita fazenda e coisas assim, né? Então eu fui muito influenciado por aqueles filmes de Far West, onde sempre tem cavalo e sempre se ocorrem no oeste. Então eu queria ir para a universidade no oeste. E todas elas me aceitaram, mas ninguém deu bolsa de estudo. E essa Universidade dos Mormons em Utah, com a carta de recomendação dessa moça e do pai dela, que era o chefe dos Mormons no sul do Brasil, né? Eles chamam aquilo de, como é que é, a missão Mormon no sul do Brasil, o presidente da missão. Eu não só fui aceito, como eu recebi uma bolsa completa, né? Então era a única maneira de ir para os Estados Unidos seria com essa bolsa, que do contrário não iria, né? Porque a universidade no Brasil na época era muito difícil, não existia muito curso. O que eu ia fazer? Eu tinha tendências artísticas, o que eu ia fazer? Belas Artes, na Escola de Belas Artes de Curitiba. Eu não tinha muita fé naquilo. Eu também queria sair do Brasil, assim que o meu pai quis sair da fazenda lá do interior de Palmeira e vir para Curitiba, por isso que ele acabou sendo soldado, né? E eu queria, então, dar uma volta pelo mundo e ir para os Estados Unidos. E nessa época, 66, né, a guerra do Vietnã estava esquentando nos Estados Unidos, e nos próximos 2, 3 anos ela esquentou ainda mais, até 72, mais ou menos 73. Então e tem um problema da Guerra Fria também, de todo aquele impacto daquela nuvem negra, né, da União Soviética sobre o mundo, e aquele medo do comunismo, tudo aquilo. E eu passei por tudo isso, né, e basicamente estava vendo que os americanos estavam, os alunos, os estudantes americanos estavam completamente dominados pelos socialistas, porque os socialistas usavam a questão da antiguerra como exemplo de imperialismo e tudo mais, né? E foram aliciando milhões de alunos, né? E eu comecei a ver que não era bem assim, né? Digo, isso aí está tudo errado, né? Tudo errado esse negócio. E eu queria descobrir, não, por que essas coisas estavam ocorrendo. Então eu comecei a estudar, né, a União Soviética, comecei a ler livros sobre a KGB, e um dia desses lá, aí, por volta de 1969, se não me engano, verão de 69, um colega de quarto meu, que a gente vivia república de estudantes, em 6 caras num apartamento, né, apartamento de 3 quartos, cada 2 em um quarto, em beliche, coisa assim, né. Ele disse, olha, eu estou lendo um livro aqui, chama-se The Fountainhead, né? A Nascente, da Ayn Rand, essa escritora americana chamada Ayn Rand. Ele disse, tem um cara aqui, né, chamado, esse arquiteto Howard Roark, ele disse, esse cara é exatamente como você, Ostelli. Pensa do mesmo jeito que você, e tem essa honestidade que você tem, essas ideias fortes e afiadas que você tem, né?
porque eu estava, né, grande ódio contra a União Soviética e o que estava ocorrendo nos Estados Unidos, né, e a insensatez dos jovens e dos políticos em relação à guerra, né. Eu estava vendo, né, comecei a aprender assim como é que os métodos de comunistas, socialistas de revolução e de propaganda, como é que eles funcionam, né, como o engodo que eles fazem para enganar o próprio pessoal deles, na realidade, né? Então, quando eu li Ayn Rand, foi como se um novo mundo tivesse aparecido, né? Então, comecei a ler todas as obras dela no verão. Quer dizer, levou um tempo, levou um ano mais ou menos para eu ler esse The Fountainhead, porque eu não acreditava no que esse rapaz estava dizendo. Então, acho que deixei por um ano sem ler e finalmente acabei lendo, né, o livro. Daí li Atlas Shrugged e li os ensaios e tudo mais, né? E virei um Randroid por uns 10 anos mais ou menos. Eles chamam de Randroid nos Estados Unidos. Você é uma pessoa que segue a Ayn Rand como se ela, né, todas as respostas fossem respondidas por ela. E de fato ela teve um grande impacto na minha vida, né? Mas foi através dela que eu descobri pessoas como von Mises, Hayek, e Henry Hazlitt e outros, né? E daí, quando eu estava na Universidade de Iowa em 73, eu encontrei uma moça que se chamava de Libertária, né? E ela que me abriu os olhos para a existência de um movimento liberal, libertário, conservador nos Estados Unidos que estava lutando contra a social-democracia, a União Soviética, comunismo, socialismo, marxismo, tudo isso, né? Então me deu o nome lá, o pai dela, que estava sendo perseguido pela Receita Federal, de uma maneira realmente abusiva, ela me falou que tinha sido formado uma organização chamada Heritage Foundation. Logo ela me falou que houve o Cato Institute, o Institute for Humane Studies, Estudos Humanos. Tudo isso saiu na Califórnia inicialmente, daí veio pro leste, né? E tudo bem, ficou ali, mas só 5 anos depois é que ela me estimulou a fazer o seminário de verão da Foundation for Economic Education, a Fundação de Educação Econômica em Irvington, ao norte de Nova York, no rio Hudson, né? Então eu fui fazer e eu estava lendo John Stuart Mill, James Mill, Henry Hazlitt, Ayn Rand, todo esse pessoal estava lendo durante esses anos, né? E além de livros sobre comunismo e a KGB e métodos de FBI e todas essas coisas, né? E foi lá nesse seminário de verão que todas essas ideias começaram a se conectar, né? Sob a ideia de um conjunto intelectual, né, que pudesse resolver esses problemas de inflação, que fazia a gente compreender como é que a inflação ocorre, como é que uma economia funciona, como é que é o Estado de Direito. Houve um palestrante lá que era um professor de platonismo, ele era um professor especializado em Platão. Ele veio fazer uma entrevista, uma palestra sobre Platão e o conceito platônico de justiça e do Estado, né? E também o Benjamin Rogie, que depois publicou logo um livro pela Liberty Press chamado Can Capitalism Survive? O capitalismo pode sobreviver, né? Ele foi um dos palestrantes lá, muito interessante ele. E aí, então isso foi em 78. Em 79 eu fiz um seminário na mesma fundação, seminário de inverno, que era mais curto, era só um fim de semana, sexta, sábado, domingo. E isso, né, e ao mesmo tempo estava lendo, comecei a ler intensamente Hazlitt, von Mises, Hayek eu acabei lendo no Brasil, né? Mas as ideias de Mises, por exemplo, né, os livros dele, Planning for Freedom, aqueles ensaios de Planning for Freedom e de Anti-Capitalist Mentality, Bureaucracy, aqueles livros, né? Certo. E além dos ensaios sobre economia desde lá, escrito em 1918, né? E daí eu me liguei logo, entrei no Partido Libertário, né, dos Estados Unidos, e fiquei lá no partido uns 2 anos, né? Fui a convenções e tudo mais. Daí na convenção da Califórnia no 78, 79 por aí,
Acho que foi em 78, aí por novembro de 78, por aí. O Roy Childs fez um discurso conclamando os libertários americanos a saírem pelo mundo, a espalharem o conceito libertário, né, pelo mundo, né? E aquilo pegou em mim, eu comecei a pensar, né, eu devia fazer isso e levar para o Brasil, né? Eu devia pegar essa fundação de educação econômica que eu conheço, mais um pouquinho sobre o que eu conheço do Instituto de Estudos Humanos, e juntar essas ideias, ir para o Brasil e voltar para o Brasil e fundar um instituto lá, né? Fazendo a mesma coisa, né? Principalmente economia e política, né? Então eu conversei com o Leonard Read, que era o presidente, criador e presidente dessa fundação, e ele me disse que ele conhecia gente em São Paulo, conhecia o Paulo Aires, e principalmente que uma pessoa com quem ele tinha contato já há muitos anos. Paulo Aires era um dos assinantes, né, da revista The Freeman e da fundação. Ele então escreveu uma carta de recomendação e eu voltei para o Brasil em março de 80 e logo depois fui falar com o Paulo Aires, né? Daí o Paulo Aires, ele estava cansado, né? Tinha sido um dos ele tinha sido um dos 3 principais organizadores da Revolução de 64, segundo a revista Life, né? Ele, o coronel Rubens Ressler, que depois se tornou general, e aquele homem do Rio de Janeiro que era o dono de das listas telefônicas brasileiras. Eles foram as pessoas chaves na organização dos últimos aspectos. Eles que ligaram os militares aos empresários, né? E também entrou aí o pessoal da TFP e outras pessoas, né? Os católicos e tudo mais, né? Então, o networking deles acabou gerando uma massa crítica que acabou na Revolução. Então, Paulo Aires, ele não queria fazer nada, né? Ele tinha um grupo de estudos lá sobre política com o pessoal dele, né? Mas ele não queria fazer nada, estava cansado, desapontado com a Revolução e o que tinha acontecido, né? E não tinha tempo também, né? O homem do negócio não tem tempo. Mas ele disse, olha, a única coisa que você pode fazer é falar com o Maqsud. Então ele que é uma pessoa que, né, está aí batalhando. Então ele telefonou para o Maqsud e me levou de carro até mais tarde, uma hora depois, para me encontrar com o Maqsud lá no Maqsud Plaza, né? E o Maqsud me olhou assim, parecia não ter muita fé em mim, né? Claro, eu era bem ignorante também na época, né? Você estava com quantos anos nessa época? Deixa eu ver se foi em 80. Eu tinha 32 anos já na época, né? Eu tenho 66 agora, né? E daí ele disse, ok, tudo bem, por que você não vem trabalhar aí na Visão, começando aí no dia 1º de julho, né? Então eu voltei para Curitiba lá e em 1º de julho eu me apresentei lá na Visão, a gente faz os papéis e tudo mais e começa a trabalhar, né? E eu comecei como tradutor dos ensaios da Hayek para e de coisa que precisava fazer assim para a editoria de opinião, que era feito pelo Frederico Branco, que também escrevia para a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e a Folha da Tarde, né? E Frederico Branco tinha sido um dos soldados americanos soldado brasileiro na Segunda Guerra Mundial, né? Ele tinha sido treinado nos Estados Unidos. Ele era o Freddy, como a gente dizia, ele gostava do sistema de Bruno Kreisky na Áustria, né? Socialismo do Bruno Kreisky, socialismo democrático. Então eu fazia traduções para ele, daí ele publicava. Mas logo, ele não queria fazer aquilo porque ele tinha outras coisas a fazer e ele nem gostava muito desse negócio de liberalismo e ideia sobre livre mercado e nada, né? A reclamação principal que ele tinha contra os empresários e o capitalismo era a insensibilidade que eles tinham em relação a uma pessoa mais pobre, aos próprios empregados deles, né? Como eles tratavam mal, com desprezo, né? Assim. É por isso que ele era socialista, não porque ele era a favor de redistribuição da renda ou nada, né? Então, logo ele falou com o editor lá e passou a editoria Claro, o Maqsud teve que aprovar e tudo mais, o cara tá indo bem, ok, tá bem, então dá editoria de opinião para ele, né? Então eu fiquei com essa editoria de opinião até março, início de abril de 83, né? Quando eu fui pro Instituto Liberal.
Mas logo, um mês depois, veio esse senhor da Universidade de Brasília, que estava coordenando aquele monte de livros de traduções que a Universidade de Brasília estava fazendo, e tinha sido terminado, talvez por influência do Maqsud, tinham terminado a tradução de Os Fundamentos da Liberdade, né? Constitution of Liberty. E, então, a tradutora oficial da Visão era a Ana Maria Capovilla, e nós, às vezes, traduzíamos juntos. Então, eles disseram, ok, dá uma olhada nessa tradução, faz uma correção aí para imprimir, porque o Hayek vem para cá em abril do ano que vem, né, e precisa ter o livro pronto quando ele chegar, né, como uma espécie de presente para ele, né, além de, né, fazer parte do sistema de publicação da Universidade de Brasília. E nós olhamos aquela tradução e logo nós vimos que totalmente imprestável, né? E tinha que fazer tudo de novo, levaria um tempão, né? O Maqsud ainda queria salvar a tradução, a gente tentou, no fim dissemos, olha, não dá, né? É melhor começar tudo de novo, né? Então, começamos a traduzir, retraduzir, né? Jogamos fora aquela tradução e começamos a retraduzir Os Fundamentos da Liberdade. Mas a Ana Capovilla tinha as traduções ela a fazer para outros, ela também traduzia do italiano, né? E tinha a Visão era uma espécie de plágio ela não tinha muitos repórteres, não tinha capacidade, por exemplo, como tem a Veja, de investigar muitas coisas, né? Então ela fazia muito artigo assim que era retraduzido, recomposto de outras revistas, né? E a Maria Capovilla que fazia essas traduções, às vezes do francês, às vezes do italiano, às vezes do inglês, né? E eu estava ocupado com a editoria de opinião, que é difícil colocar aquelas 4 páginas no fim da revista toda semana. É difícil de arrumar material para aquilo, porque no Brasil nem existia, então tem que procurar em outros lugares, né? E ao mesmo tempo, então, começamos a fazer a tradução dos Fundamentos da Liberdade. Quando o Hayek chegou em 81, em abril de 81, se não me engano, 22 de abril, se não me engano, é claro, a tradução não estava pronta, né? Mas como eu falava inglês bem, e tinha passado nos Estados Unidos tanto tempo, né? Então eu fui escalado para ir buscar o Hayek no Maqsud Plaza e trazê-lo para a Visão, fazer uma entrevista que depois foi publicada na Visão, e acho que à noite então ele fez a palestra dele sobre demarquia, democracia, sei lá o que, né? Que também foi publicado. E foi lá que eu conheci o Hayek pessoalmente, embora já estivesse em contato com as ideias dele pela tradução, né? E, né, eu falei para ele que a gente está fazendo o melhor possível com a tradução e que ia demorar. Ele não se preocupou muito. E foi lá que eu perguntei para ele se ele conhecia Leonard Read, da Foundation for Economic Education. Ele dizia que conhecia. Conhece outro fulano? Conhece Ayn Rand? Ele disse, yes, I know Ayn Rand. Ele não gostava muito dela. Porque ele não era contra a ideia de rule of law dela e governo. Eu tenho a impressão que ele achava que ela tinha um tom muito áspero, né? E ele era uma pessoa que sempre era muito conhecido, o próprio maior inimigo dele, que foi o John Kenneth Galbraith, no livro dele sobre, né, um dos últimos livros que ele escreveu, sobre economistas da época. Ele admitiu que o Hayek era talvez o único que ele conheceu na vida dele que não era an ideologist, que não tinha um peixe a vender. Ele tentava falar a verdade e falava com respeito, sem agredir ninguém. Por exemplo, com Mises agredia, Rothbard agredia, né? Ayn Rand agredia, né? Mas Hayek não agredia, né? Então, né, o Hayek tinha vindo do Chile, se não me engano, porque ele esteve no Brasil em 83 também. Eu talvez esteja confundindo as duas entrevistas, mas eu tenho a impressão que foi em 81. E o interessante é que ele estava muito doente. Ele esteve no Chile, foi falar umas palestras lá e veio. Então veio a notícia que já no Chile ele estava muito doente e que ele vinha para o Brasil. Então quando o pessoal da Visão ouviu falar disso, eles imediatamente começaram a dizer que morra, né? Que é bom que morra, né? Que nem chegue aqui, né? Porque eles tinham essa ideia de que Hayek
porque ele tinha lecionado em Chicago, ele era mesmo que o Milton Friedman, né? E a escola de Chicago, que agora estava, né, comandando a economia do Chile, sucateando a indústria nacional do Chile, e ligado ao Pinochet, pessoas fascistas, não sei o que. Então, ninguém sabia nada dele. Ninguém entendia de Milton Friedman, ninguém entendia de Hayek, mas como tinha essa ligação dos Chicago Boys e Chile, então eles estavam já dizendo que morra, né? Que ninguém queria ver ele. Né? Mas isso dentro da redação da revista? Dentro da redação da revista. Quer dizer, o Maksud nunca... Eu era a única pessoa lá que era realmente, digamos, ligado às ideias liberais. O resto do pessoal era social-democrata, e tinha um ou dois. A Maria Capovilla admirava o regime cubano, e tinha um dos redatores tinha um editor e 2 redatores de economia. Um dos editores redator de economia era comunista, né, convicto, né? Mas por que a redação era desse jeito? Não tinha jornalistas liberais? Não tinha. Por exemplo, para fazer, né, vamos dizer, na área de cultura, onde que é a área mais difícil, não tinha nenhuma pessoa liberal para fazer a área de cultura, né? Então tinha que contratar socialistas para falar a área de cultura lá, né? Que maravilha! Não tinha gente para escrever, né? Só tinha. Então, às vezes, eu tinha que, por exemplo, quando alguma coisa maior estava acontecendo em Brasília, eu tinha que passar a noite na Visão, não dormia, né? Continuava das 5 até outro dia 7, 9 da manhã, quando o pessoal chegava, digamos assim, fazendo parágrafos e queriam guiar o pensamento do redator e o editor de política no dia seguinte para ver se conseguia inserir alguma daquelas ideias liberais dentro do que estava acontecendo em Brasília, né, na economia brasileira, quando baixava um novo pacote, uma coisa assim. O Delfim estava sendo, cada 3 meses tinha um novo pacote, né? Mas é interessante que o editor de política é o Carlinhos Brickman, né, que depois foi para Folha de São Paulo, se não me engano, e daí ele passou para o Grupo Silvio Santos, né? E acho que está lá até hoje, não sei, né? E ele gostava do sistema alemão. Ele era do socialismo do que estava acontecendo na Alemanha, né? Socialismo democrático alemão. Ele lia o que eu escrevia a noite toda, né? E daí ele dizia, tudo bem, e começava a datilografar. Saía um artigo que não tinha nada a ver com... Não tinha nenhuma citação, não tinha nenhuma ideia que eu tinha colocado naquelas páginas durante a noite toda. Ele simplesmente fazia o que ele podia fazer. E o Maksud não conseguia ninguém que pudesse escrever, né? De uma maneira... quer dizer, tudo dependia dos editoriais dele. Fora dos editoriais dele, que criticavam, apontavam, ou ensinavam alguma coisa no sentido hayekiano, meio liberal, né? Não tinha ninguém lá dentro fazer, né? As pessoas não acreditavam, não queriam fazer e pronto, né? E assim que né? Eles sabiam os limites deles, não iam falar a favor do socialismo, nada, né? Mas também não tinham assim muita capacidade de promover qualquer ideia liberal. Quer dizer, o liberalismo da visão, que afetou o Brasil de uma maneira ou outra, vinha dos ensaios de Maksud, que eram os editoriais, né? E da seção de ideias que estava lá no fim da revista. O resto era a mesma coisa que ele ia Veja ou Isto É, né? Uma coisa. Meu Deus. E como é que começa a sua história no Instituto Liberal do Rio de Janeiro? Na criação do Instituto, né? Bem, foi uma coisa que eu já estava muito frustrado com essa situação da visão, porque era uma espécie de coisa que nunca ia mudar, né? Nunca haveria nenhuma pessoa que iria apoiar isso dentro da visão para transformar a visão numa revista mais liberal. Então, eu comecei já logo que cheguei ao Brasil, né, mesmo falando com o Paulo Aires antes de entrar na visão, eu comecei a mexer com a ideia de fazer um Instituto Liberal. Por isso que eu vim para o Brasil, né? E eu lutei fui falar com várias pessoas, conheci outras pessoas, por exemplo, o próprio Alain Dupré da Visão acabou se revelando para mim, como ele sabendo que eu estava na editoria de opinião, começou a ler aquelas coisas. Um dia ele chegou para mim e disse, olha, eu tenho a ideia de fazer um instituto para ensinar os jovens sobre economia de mercado, né? Você não quer me ajudar, né? Então ele queria fazer a mesma coisa que eu queria fazer, né?
E então fomos falar com o Maksud, ver se o Maksud iria apoiar isso. E o Maksud, se isso ocorresse, ele iria perder o editor, o melhor redator de economia dele, que falava mais liberalmente, né? E iria perder o editor de ideias, né? De opinião, né? Então, talvez até para salvar a revista, ele deu a entender que ele achava que era um bom projeto, mas que o melhor é vocês ficar aqui mesmo e pronto, né? O Alan do Pré ficou tão irado que 2 semanas depois ele pediu demissão e foi trabalhar para Bayer, relações públicas, né? E daí eu continuei falando com outras pessoas e tudo mais. E qual era a reação comum? Havia uma reação comum das pessoas quando você apresentava a ideia, Esther? A reação normalmente era de que, os empresários normalmente mostravam uma tendência a ser a favor do governo, ao intervencionismo, né, free, como é que diz, o dinheiro livre para emprestar, né, sem inflacionismo, e eles não tinham assim muita concepção do que era uma economia livre, o que é um Estado de Direito, o que é uma república liberal, né? Eles tinham sido educados no Brasil, né, FGV, nessas regiões, o absorviam, né, o marxismo e o socialismo democrático brasileiro, que já estava no Brasil desde 1860, 1870, né? E o pessoal eles achavam que eu era um meio louco, um radical, assim, eles não queriam apoiar, né? Então como eu tenho a impressão que o Maksud falou com... Eu não sei como é que o Naum Manela da Demilos, no Rio, ouviu falar de que alguém estava traduzindo Hayek lá na Visão. Ele chamou a Visão lá, passaram o telefone para mim, né? E daí ele disse, olha, eu quero fundar um centro de estudos de políticos econômicos aqui no Rio, e eu ouvi dizer que você é uma pessoa aí que, né, podia ajudar, porque se não vem aqui a gente fala. Então fui para o Rio e não deu certo, né? Eu estava também, não tinha a cabeça tão bem preparada como eu tenho hoje, e de modo que, não sei, ele era meio confuso, não sabia bem o que queria fazer. Daí ele me levou para me entrevistar lá com uma pessoa que queria dar o sim ou não para ele, o professor Dollinger, que eu não sei não sei se ele é professor de sociologia lá no Rio, era economista, não sei, não. E eu fui lá na casa dele, a gente falou um pouco e tal, e voltei para São Paulo. Daí uns dias depois, uma Manela, que ficou de pensar no assunto, chamou e disse, não sei, eu acho que não dá para fundar o tal instituto, né? Eu acho que no ano que vem, fim de 82, de novo veio um telefonema de uma pessoa que chamava-se Donald Stewart, lá do Rio, né? Que também queria fundar um instituto desse tipo, né? Eu ouvi falar que alguém estava traduzindo o Hayek lá na Visão, queria falar com o tradutor, né? Uma pessoa encarregada lá dessas editorações e traduções. Então, a gente falou por telefone. Depois, uma semana depois, ele apareceu na Visão, na Hidroservice, que as duas eram o mesmo edifício, né? Veio falar com o Maksud porque eles estavam fazendo obras conjuntas, né? A Hidroservice projetava, a Ecisa construía lá como é que diz, Tanganica, né? Hoje em dia chama-se, como é que é? Não é Tanganica, mas lá da terra do Julius Nyerere, né? No leste africano. Estavam construindo uma estrada lá e outras coisas. Então como eles estavam trabalhando juntos, tinham que conferenciar, e ele veio, e quando ele veio para São Paulo, ele, né, se encontrou comigo lá na redação por uns minutos, a gente falou um pouco, ele disse, ok, no começo do ano, então a gente precisa falar sobre isso, por que você não vem para o Rio de Janeiro, lá vai na minha casa em Teresópolis, e no fim de semana a gente vai falar, né? Então, foi lá pelo dia 15 ou 16 de janeiro de 1983 que eu fui à casa dele em Teresópolis, né? E falamos sobre essa ideia de lançar um instituto. Ele tinha estado na Inglaterra e encontrado o livro
Direito, Legislação e Liberdade do Hayek, queria traduzir para o português e queria que eu fosse o tradutor, né? Então, ele me convidou para ir para o Rio de Janeiro, a gente lá discutiu o nome do instituto, né, que eu sugeri, Instituto Liberal. Eu achei que foi um erro da minha parte, porque, quando eu vim para o Brasil, o Leonard Reed, da Foundation for Economic Education, me disse, ok, o nome da instituição deve ser neutro, é Instituto de Estudos Econômicos e Política, alguma coisa assim, nada que soe, por exemplo, como liberal, conservador, ou que tenha conotações desse tipo, porque isso, né, isso dá, digamos assim, más vibrações, né? Como diz aí o New Age, o espírito do New Age aí, né? Mas a gente não conseguia acertar o nome, né? E eu acabei sugerindo o Instituto Liberal, porque Luiz Padaro, na introdução ao livro Liberalismo de Mises, né? Uma republicação do livro de Mises, ele disse que o nome liberal tinha sido trucidado tão terrivelmente né, não só pelos socialistas que confiscaram esse termo, mas os conservadores tinham um grande prazer em dizer liberal como se fosse socialista. Então eu disse, por que nós não vamos fazer um instituto chamado Liberal, que vai com a tentativa de reaver, né, reconquistar, né, esse nome para o sistema, né, para o pensamento liberal. E daí saiu, né, então, esse nome Instituto Liberal. Por volta de 15, 20 de abril, mais ou menos, eu fui para o Rio. Inicialmente, o Instituto Liberal começou no edifício da ECISA, num canto lá da ECISA, né? Mas logo começou gente, que o pessoal da ECISA também era socialista e anticapitalista, né? Então, logo começou a haver assim um sentimento de que tinha que desprender, né? Era um problema de dinheiro, é claro, né? Para não alugar uma coisa fora, né? Salas fora, né? Mas a coisa ficou meio difícil lá, e então finalmente mudamos o endereço para um edifício lá no Rio de Janeiro, né? Então deve aquele problema de contratar tradutores, quais são os programas iniciais, o que deve fazer, né? Primeiro, antes de ir para o Rio, eu conheci uma moça em São Paulo. Ela tinha uns 25, 28 anos de idade. E ela disse, você vai para o Rio fazer o que? Vamos lá começar um instituto, né, de estudos políticos e econômicos. Ela disse, maravilha, por que você não fala com o Og Leme? Eu conheço o Og Leme, trabalhei para ele é muito interessado nesse tipo de coisa. Então ela me deu o endereço e telefone do Og Leme, e eu fui para o Rio, e logo que cheguei no Rio, fui me encontrar com o Og Leme. Ele disse, é mesmo? Ele ficou todo animado com essa ideia de que havia sido construído fundado um instituto liberal, né? Ele conhecia a ECISA e, por nome, assim, na cidade, ele conhecia o nome de Donald Stewart, mas ele não conhecia o Donald Stewart pessoalmente. Ele disse, eu também fundei um instituto desse tipo, que tem a sede ali no Botafogo, e uns dias depois ele me apresentou para o José Luiz Carvalho, que era um aluno dele que ele tinha mandado para a Universidade de Chicago e que tinha voltado com o PhD em Economia, né? E que dava aula na FGV na época, né? Dava aula de teoria do mercado, né? E então a gente começou a se animar. Daí, uns dias depois, eu apresentei o Og Leme para o Donald Stewart, e uma semana depois o Donald Stewart convidou o Og Leme para fazer parte do conselho diretor, né? A minha função principal era contratar tradutores, estabelecer os programas iniciais, e através do Og Leme comecei a descobrir que havia outros economistas no Rio que tinham estudado em Chicago. Então fui conhecer esse pessoal, né? A gente queria formar um grupo de gente para dar sustentação ao instituto, e também, no caso que a gente fosse lançar uma revista ou alguma coisa, ter gente para escrever para a revista, né? Então esses contatos foram sendo feitos, né? Mas eu notei assim de início, né, de que o Donald Stewart, também sendo empresário e não tendo estudado né, ele não tinha a capacidade os anos de experiência em teoria liberal e libertária e Hayek, como o Max Ude, que já tinha
começado isso há 10 anos antes já, né? Então ele tinha essas ideias vagas e gerais como sistema de mercado e tudo mais, né? Mas eu notei que ele não entendia muito assim da teoria econômica, ele não entendia muito de Hayek, e von Mises ele nem conhecia, Ayn Rand ele não conhecia. Eu introduzi o pensamento de Ayn Rand para ele e convenci ele a ler The Fountainhead e Atlas Shrugged dentro de um breve período. E ele começou a se animar, né, com Ayn Rand, achou que era interessante aquilo, e daí ele se lembrou que quando ele era jovem ele tinha visto um filme preto e branco que era justamente sobre um arquiteto assim, que parecia ser esse mesmo arquiteto da revista, do livro The Fountainhead, da nascente, né, de Ayn Rand, né? Então nós conversamos um pouquinho mais, ele começou a se lembrar do livro, né? E foi, né, as coisas foram indo. Mas a gente não se conhecia bem, né? E ele, sendo o financiador principal no início, queria controlar tudo, né? Ele não conhecia a minha capacidade como tradutor, por exemplo, ainda, porque o livro do Hayek não tinha sido direito legislativo, quer dizer, os Fundamentos da Liberdade não tinha saído ainda. Ele saiu, acho que em maio de 83. E só depois da saída que ele começou a ler o livro, ele viu que estava bem traduzido, daí que ele começou a relaxar mais e me deixar fazer a coisa sozinho, né? Quer dizer, não sozinho, mas com um tradutor que eu contratei, e a Ana, e depois essa moça do PT, que era tradutora e que trabalhava comigo todo dia para remexer, né, aperfeiçoar a tradução bruta que o tradutor fazia, né? E você vê, né, como são as coisas. Quer dizer, a mãe dessa moça lecionava sociologia na FGV, e a irmã dela era casada também com um socialista, né, do PT, que comandava lá o sindicato dos bancários do Rio, né? Isso era uma infiltração só, hein? E o namorado da Maria Luísa Borges, né, que me ajudava nas traduções lá, né? O namorado dela era um cara do PT, um socialista economista que trabalhava com o Delfim Neto lá no planejamento em Brasília, né? Quer dizer, você começa a ver por que o Marxismo estava lutando contra o governo e estava sendo punido, porque o PT e os marxistas estavam dentro do planejamento lá em Brasília, né? Aqueles pacotes, aquelas coisas que o Delfim lançava cada 3 meses, aquilo provavelmente era feito por pessoal do PT dentro do planejamento, né? E uma vez vindo de Brasília, quando eu fui, acho que foi a primeira vez que eu fui entrevistar isso saiu na Visão, a entrevista com a Universidade de Brasília convidou Raymond Aron, né, o sociólogo e historiador francês, para vir falar lá, vir fazer palestra lá. Então, para colocar colocar na sessão de opinião da Visão, que ficava no fim da revista, então eu fui para Brasília para entrevistar Raymond Aron, né? Ele era um cara muito, muito boa gente, né? E muito sério, e respondia honestamente as perguntas, né? Agora, na volta, eu sentei no avião do lado da secretária, acabou falando com ela, ela era a secretária do Delfim Neto. Então eu falei para ela sobre, né, hora do Instituto Liberal, dei o meu cartão para ela, ela disse, olha, o senhor Delfim Neto, seria muito prazer em conversar com o senhor, né, porque ele também é a favor do livre mercado e da liberdade, não sei o quê, né. E eu tinha um livro, não sei que livro, acho que eu tinha um livro, se não me engano, The Anti-Capitalist Mentality, comigo, que eu estava relendo, e eu disse para ela, por que a senhora não dá isso, dá de presente pro Delfim? Você deu o livro para ela? Eu dei o livro para ela. Mas pelas explicações, então eu disse, bem, quais são as ideias do ministro, né? Ela começou a me explicar, logo eu vi que o Delfim era um social-democrata, não tinha nada a ver com as ideias dele, não eram as minhas ideias, né? Ele estava sendo regido por outras coisas. E então nunca falei com o Delfim Neto. Agora, através quando o livro do Hayek saiu aí por maio pela Universidade de Brasília,
saiu em Os Fundamentos da Liberdade aí por maio de 83, eu peguei uma cópia, tinha duas capas, uma era a capa de Visão, outra a capa da Universidade de Brasília. A Visão vendia as suas cópias pela revista Visão e a Universidade de Brasília pelo sistema de distribuição deles. E depois as cópias, quer dizer, os exemplares da Visão saíram rapidamente, né, pela propaganda da revista, e daí o Maksoud comprou o resto que estava sobrando da Universidade de Brasília e também vendeu pela Visão, e os livros desapareceram assim rapidamente, né? Questão de 2 meses não tinha mais, né? Então havia um interesse por essas ideias gerados pela própria Visão pelo fato que Maksoud está falando em Hayek já há 10 anos e tudo mais, né? Alguém queria ler, né? Então, como Og Leme não só está fazendo, não só tinha esse Instituto de Estudos Econômicos e Políticos no Botafogo, né, junto com José Luiz Carvalho, ele era vizinho do Roberto Campos, que morava no Leblon e, né, pelo menos ia para Brasília, mas cada fim de semana estava no Leblon. Então os dois andavam na praia e, como disse o Og para mim uma vez, a gente troca figurinha, né? Ou seja, o Og era uma das pessoas mais bem ligadas do Brasil. Ele conhecia praticamente todo mundo, sabe? Ele foi um dos revolucionários de 64, ele foi assistente né, tinha sido assistente do Roberto Campos na gestão, que acho que do Castelo Branco, né? E um dos arquitetos lá daquela retomada da economia e liberalização da economia que houve sob Castelo, né? Depois, quando o Castelo morreu, quando ele saiu né? Ele só governou acho que 3 anos, né? Daí entrou o Costa e Silva, uma pessoa dura, séria, outra cabeça, né? E então trouxe um outro pessoal para dentro então acabou a revolução, aí quando o Médici entrou ficou pior ainda, né? O Geisel tentou liberalizar no sentido político, mas a economia, a política de Geisel ainda era intervencionista, né? Então quer dizer, Geisel ajudou na política, mas né, liberalizar um pouco as coisas, mas economicamente a gestão dele não foi muito a favor do mercado, não, né? E você ficou então no Instituto Liberal durante quanto tempo? Eu fiquei lá durante 1 ano exatamente. Certo. E por que você saiu? Porque eu já desde o início eu não conhecia bem eu não conhecia o Donald Stewart e ele não me conhecia, e a gente não confiava um no outro. Quer dizer, eu tinha conhecimento de economia e política muito maior do que ele, e eu conhecia também os métodos que tinham sido usados, por exemplo, a Fundação Econômica, Fundação para a Educação Econômica, American Enterprise Institute, the Hoover Institution, os métodos que eles usaram na década de 30 e 40 para lutar contra o socialismo nos Estados Unidos. E eles chegaram, quer dizer, não, a Fundação Econômica, de Educação Econômica foi criada em 46, né? Mas no início eles estavam fazendo erros, né? Erros estratégicos, erros na apresentação deles, né? E só depois de muitos anos, muitas perdas e muito dinheiro gasto e muita frustração, é que eles chegaram à conclusão de que não podem ir pela via eleitoral, não pode querer ganhar a eleição porque não vai dar. Não tem massa crítica para ganhar a eleição, né? Então eles tinham que, né, se ligar ao pessoal do Partido Republicano, e algum democrata talvez que aparecesse, que fosse meio conservador, e trabalhar ali dentro e tentando, né, iluminar essas mentes duras dos conservadores e tudo mais. E foi ali que foi criado gradativamente o movimento libertário, saiu dali, né? Então o que eu aprendi com esses contatos lá depois também com o Cato Institute, que foi lançado em 74, eu acabei conhecendo o Ed Crane e o David Bose, né? Eu comecei a aprender assim, em 81 eu fui em 1900, não, foi 83, né? 83 eu passei também no Instituto
não só na Reason Foundation, né, que era em Santa Bárbara na época, na Califórnia, mas também no Institute for Humane Studies, ficava perto de Stanford, né, eu dei uma passada por lá, para conversar com eles a respeito, estamos tendo um problema lá no Rio, né, como é que eu posso organizar o Instituto, eles me deram ideias, né, mas eu comecei a sentir que houve uma resistência por parte do Donald Stewart em termos de metodologia. Ele queria uma metodologia que eu já sabia que nos Estados Unidos não tinha dado certo. Ele queria ir por cima, queria contatar. Ele achava que, nós vamos publicar um livro do Hayek, todo mundo vai ler o livro do Hayek, eles vão se converter ao liberalismo e a gente vai fazer, né, mudanças aqui dentro, né? E ele tinha certos contatos entre empresários também que pensavam que a coisa ia ser fácil, né? E eu sabia que de jeito nenhum ideias se modificam desse modo, né? Então a separação foi por causa de metodologia. Ele queria uma coisa mais por cima e eu queria uma coisa por baixo, né? Por seminários e coisas do tipo. Ele não era contra essas coisas, mas ele achava que isso vinha depois, né? E a minha frustração foi tão grande que quando eu falei em 83, no verão, aí por setembro de 83, quando eu passei a falar com o Robert Poole, da Reason Foundation, em Santa Bárbara, Califórnia, né? Eu expliquei para ele os problemas que eu estava tendo com o Donald, e ele disse, eu tive esses mesmos problemas quando eu comecei a Reason Foundation, né? Ele disse, você tem que arrumar verbas e sair desse negócio e criar o teu próprio instituto, porque aí esse negócio não vai dar. Ele disse, eu tive o mesmo problema aqui, e os empresários logo tentavam me usar, né, como uma espécie de secretário deles, mas eles queriam comandar a coisa toda, ou seja, pessoas que não entendem da questão política, da questão econômica, num sentido muito mais profundo, eles querem ser chefe da fundação. E ele disse, ele tinha se salvado porque ele tinha falado com algum dos contribuintes lá que eram mais inteligentes e tinham mais conhecimento de causa, e esse pessoal apoiou Robert Poole, de modo que eles conseguiram uma maioria na reunião lá e reescreveram as regras da instituição, permitindo, né, a Poole que ele tivesse... que ele comandasse a Reason Foundation do jeito que ele queria fazer, né? E os outros apenas, né, dentro de certas regras, e o pessoal só contribuía o dinheiro, mas não tinha força dentro das decisões. E no Rio isso não estava acontecendo, né? Quer dizer, o Donald queria comandar a questão da metodologia e não tinha solução. Então eu comecei a falar com pessoas sobre, né, arrecadação de dinheiro, e ele descobriu que eu estava fazendo isso e me chamou no escritório e disse, você tem que sair, não pode ficar, isso aí não vai dar, né? Você não pode ir por trás das minhas costas fazendo essas coisas. E eu disse para ele, eu estava pensando em sair mesmo, porque eu digo, eu não gosto da parte administrativa eu não tenho capacidade administrativa aí de longo prazo para ficar no IEL, né? E eu prefiro ficar apenas como, digamos assim, comandando a parte cultural, a parte econômica, as traduções, publicação de livro. Mas ele queria uma pessoa que fosse hands-on, né, que faça as duas coisas, né? Porque não tinha dinheiro suficiente, né? Ele ainda não tinha partido para a campanha dele de arrecadação, né? Então ele queria uma pessoa que fizesse as duas coisas. E os sentimentos não estavam bons. Então eu lhe disse, você continua fazendo as traduções do Hayek, terminando esse livro, né? E nós nessa época, ainda mesmo nessa época dessa desavença aí que aflorou, nós tínhamos decidido também a traduzir o outro livro de Hayek, quer dizer, os fundamentos já tinham saído, Direito, Legislação e Liberdade estava em vias de tradução, então fui eu que convenci ele a fazer, a acrescentar o Caminho da Servidão. Então, tinha já uma tradução que foi feita, acho que em 55, se não me engano. Ela era meio pesada, mas não era tão ruim. Então, com uma outra tradutora que eu contratei, a gente fazia, eu fazia
Direito, Legislação, Liberdade, digamos, à tarde, e depois à noite, fim de semana, me reunia com essa outra moça para fazer a tradução, a retradução, ou pelo menos calcar uma boa tradução em torno dessa tradução que já existia de Os Fundamentos da Liberdade. Fizemos uma questão trabalhando rapidamente, fim de semana, domingo e à noite. Em 3 meses nós conseguimos fazer uma tradução de Direito, Legislação e Liberdade que nós mesmos reconhecemos que era superior ao próprio livro do Hayek em termos de clareza, né? Ficou muito bem feito. Mas daí, quando eu tive que sair da Visão, eu voltei para São Paulo e entreguei essa tradução dos fundamentos, quer dizer, do Caminho da Servidão, para o novo diretor, um rapaz lá, um advogado jovem que foi contratado. Acho que ele era amigo da esposa do Donald. E ele não sabia nada a meu respeito, nada. Então ele pensou que eu era apenas um tradutor que entregou uma tradução bruta e começou a mexer um pouco na tradução e fez umas coisas lá que não ficavam bem, né? E a capa também ficou horrível, eu não pude controlar a capa, né? Porque eu não controlei nenhuma capa, aí que está o problema. Os livros nunca saíram do meu gosto do ponto de vista estético, né? Então eu voltei para São Paulo, contratei um novo rapaz lá para começar a continuar a tradução de Direito, Legislação e Liberdade. O primeiro volume foi entregue para o Donald para o início de novembro, se não me engano, de 83, ou 84. E ainda estava sobrando fazer o segundo volume e o terceiro volume. E aí, pela metade do segundo volume, o Donald chamou e disse: eu vou desistir, não vou mais financiar essa tradução da Direito, Legislação e Liberdade. Então o livro estava pela metade, né? Eu, como conhecia o Hayek pessoalmente, e como tinha muito amor pela teoria dele e tinha esse grande respeito por ele, e queria fazer o melhor trabalho possível, eu tive que vender meu apartamento para arrumar dinheiro para trabalhar, né, em tempo integral e pagar a pessoa, eu mesmo pagar a pessoa que trabalhava comigo mais na parte da gramática, de alinhar, de fazer o português mais leve, porque o meu português não é muito bom, né? Então eu preciso de uma pessoa para aliviar um pouco o estilo, né? E esse rapaz, Aníbal Mari, que me ajudava nisso. Mas eu tinha que pagar ele, né? E eu fui à falência, né? Eu lá por volta de junho por volta de, não sei, mais ou menos abril de 85, eu praticamente fui à falência, né? Não tinha mais dinheiro, mas tinha terminado entreguei para a Visão eu não me lembro bem as datas assim, mas acho que foi nessa época. Entreguei o segundo volume e o terceiro volume de Direito, Legislação e Liberdade para a Visão, porque o Maksud acabou convencendo o Hayek a vender os direitos para ele e não para o Instituto Liberal, né, que o Instituto Liberal pediu ao Hayek e tinha na realidade acho que comprado os direitos do livro do Hayek, mas o Hayek se enganou e o Maksud já tinha os direitos, né? Então você sai do Rio, volta para São Paulo e fica trabalhando por conta própria ou voltou a trabalhar na Visão? Não. Inicialmente, vamos digamos de julho, quer dizer, eu parei a tradução de Direito, Legislação e Liberdade para terminar no Rio, antes de voltar de São Paulo, o mais rápido possível, a tradução, a retradução, a revisão lá do Caminho da Servidão. Isso eu entreguei para o Instituto, né? E daí vim para São Paulo, né? E continuei fazendo, terminando o primeiro volume de Direito, Legislação e Liberdade, que foi que o Donald do Instituto pagou, né? E quando eu estava mais ou menos na metade aí por volta de 20 de novembro de 84, o Donald desistiu do projeto. Ele estava com problemas financeiro, não queria mais custear. Ele disse, ok, só vamos apresentar o primeiro volume e o resto fica sem traduzir, né? E eu sabia que o Maksud queria traduzir os 3 livros e publicar num volume só, que é o que o Hayek queria fazer inicialmente, né?
E o Hayek só fez em 3 volumes porque ele pensou que ia morrer, né? E ele foi soltando à medida que a saúde dele permitia, né? Então por isso que acabou sendo 3 volumes. Mas era para sair um volume só, né? E daí o Maqsood não queria pagar porque o contrato dele é que o Instituto queria fazer a tradução, né? E o Instituto, quer dizer, no caso era o Donald Stewart, ele não queria mais fazer, né? Ele desistiu. E eu tive que custear metade do segundo volume, todo o volume terceiro, por conta própria. E fui à falência, né? Então, aí, por volta de abril, eu entreguei os volumes traduzidos, o segundo e o terceiro volume, para a Visão, e pedi o emprego de volta, né? E não me deram, porque eles disseram, bem, agora tem uma pessoa fazendo, né? Mas aqui tem o Maqsood quer fazer o editor de Visão lá, o Zardanovsky, ele me disse, eu sei que o Maqsood quer fazer uma revisão dos Fundamentos da Liberdade para fazer uma segunda edição. Então ele falou com o Maqsood disse, ok, paga o Stelle aí o que ele quiser, né, para fazer essa revisão da tradução dos Fundamentos. Tinha certas frases que não estavam bem feitas, alguma coisa que estavam alguns errozinhos, houve lá 20 erratas na composição. Então vamos fazer remexer um pouco nesse texto. E então aí de abril, maio, junho, até aí por volta de 20 de junho, eu, com a ajuda de uma pessoa contratada pela Visão, nós fizemos a revisão toda dos Fundamentos da Liberdade para uma segunda edição. E entreguei para o Maqsood, eles me pagaram, e com um pouquinho de dinheiro que eu tive, eu vim para os Estados Unidos, né? E comecei uma nova vida aqui, né? E não tive controle assim no que ocorreu lá depois, nada, né? Mas foi interessante que, né, uma das coisas, por exemplo, que eu enfatizei, né, tanto já de início para o Donald Stewart e para o Og Leme, é a necessidade de promover a ideia de privatização das estatais no Brasil, que estava ocorrendo na Inglaterra, e os próprios economistas russos já estavam preparando essa ideia para a mudança de governo e a perestroika que estava ocorrendo na Rússia. Eles talvez fossem fazer isso lá, né? Então, o Og Leme se animou completamente com essa ideia, porque isso iria trazer a capacidade, né, e trazer para o instituto dele no Botafogo, para ele e para o José Luiz Carvalho e os outros economistas de Chicago lá que estavam no Rio, né, era uma oportunidade para eles fazer public policy, né, papers, para eles escrever, fazer planos de privatização. Então começamos a ideia principal foi pela privatização da saúde pública, quer dizer, do NPS. Mas já de início também eu falei sobre isso com o Donald, e logo que eu cheguei no Rio, e ele não queria mexer nessa ideia. A ideia dele era só publicar o primeiro volume de Direito, Legislação e Liberdade. E ele não sabia muito do que estava ocorrendo na Grã-Bretanha, né, com a Margaret Thatcher, e essas ideias dos economistas russos também, que estavam já trabalhando com a ideia de privatizar as estatais soviéticas, né? E eu disse para ele, não, isso é uma ideia importante, preciso fazer isso, né? E eu já tinha falado com essa coisa com o Maqsood também, uma vez, e o Maqsood achou a maior besteira. Ele disse, jamais isso vai acontecer no Brasil, né? Isso quando eu trabalhava na Visão, porque ele conhecia, né, a mentalidade do governo brasileiro, né? Mas o Og Leme se animou, e através da influência dele com o Stewart e o Hélio Beltrão, né? O Hélio Beltrão, que era ministro da Previdência na época, tentaram, a ideia deles é conseguir, através do Beltrão, os arquivos, as estatísticas, todo o cerne, digamos assim, do NPS em Brasília, para fazer a proposta de privatização e redução de custos e tudo mais que o economista precisa para fazer. E o Beltrão disse, não, tudo
bem, eu arrumo, né? E é claro que não conseguiu arrumar. Ele deu ordem para o pessoal dele, subalternos, entregar as estatísticas e abrir os arquivos e tudo que eles quisessem fazer. Imagina, PT, os comunistas, o pessoal que trabalhava lá, fizeram pé firme, não obedeceram a ordem. O Beltrão tentou de novo, mandou uma nova ordem, ninguém cumpriu. Acho que mandou uma terceira, ninguém cumpriu. Acho que dali uns meses, mais ou menos, ele chamou o Donald Stewart e disse: olha, eu sou ministro aqui, mas parece que eu não mando nada, ninguém está me obedecendo, não vai dar para fazer o estudo, né? Então caiu a ideia de fazer esse estudo da sistema de saúde brasileiro, né? E acho que nunca foi feito, né, até hoje. Mas o Donald Stewart aceitou a ideia de escrever algo sobre privatização, e como a Petrobras era muito poderosa, né, ele escreveu esse ensaio que saiu no Jornal do Brasil aí por volta de 25 de abril de 83, como privatizar a Petrobras. Ui, ai, ai. Aquilo deve ter dado muito problema para o pessoal. Mas isso foi baseado em subsídios que eu dei para ele e tal. Eu não sei se ele escreveu totalmente, porque a coisa foi muito bem escrita. Tenho a impressão que algum advogado dele acabou ajudando na redação da coisa. Eu queria fazer a coisa, mas ele não me permitiu. E quando saiu a coisa no Jornal do Brasil, saiu sob o nome dele, Donald Stewart Jr., diretor, não sei o que, da ECISA, né? Não, quer dizer, meu nome não apareceu, né? Quer dizer, claro, eu não escrevi também, né? Mas eu queria escrever e dizer, feito por José Stelli, o coordenador do Instituto Liberal, ele não queria que fizesse isso, né? Então ele mesmo acabou escrevendo. Mas ele não queria escrever, porque eu acho que ia pegar briga, né? E no Brasil, se você sendo empresário, você precisa se cuidar, né? Exato. Agora, mas ele fez, né? Você então decide ir embora ou voltar para os Estados Unidos, né? E aí, sua vida nos Estados Unidos, você continua envolvido com as ideias da liberdade, com essas organizações que você teve um contato anterior, ou não? Você vai fazer outra coisa? Não, aconteceu o seguinte, eu antes de vir para os Estados Unidos, em São Paulo, aí uns dias antes de vir para cá, umas 2 semanas antes, em junho de 85, eu conheci uma moça de São Paulo e ela também vinha para os Estados Unidos. Ela vinha para Miami, eu fui para New Jersey, que eu tinha contatos em New Jersey, né? Em New Jersey, eu tinha trabalhado em New Jersey, né, numa indústria, e conheci esse administrador que ele disse: você vai para o Brasil? Isso em 1980, né, março de 80. Ele disse: você vai para o Brasil? Olha, se a coisa não der certo lá, quando você voltar, você me chama, a gente vai fundar uma firma aqui, né? Que ele também não gostava da firma onde a gente trabalhava. Então, eu chamei esse homem, né, e fiquei na casa dele umas semanas até arrumar um lugar para morar, né? E fui trabalhar numa outra empresa em que ele agora ele tinha se tornado diretor um dos diretores da empresa. Fui trabalhar lá e, quer dizer, não tinha nada. E depois eu acabei me casando com essa moça. Aí veio a criança e eu estou tentando sobreviver desde então, né? E eu desisti, né, de qualquer tentativa assim de modificar a política de qualquer país, mas só aí uns 6 ou 7 anos atrás, né, é que eu tive a ideia de pegar um doutorado em filosofia política, né? E como eu tinha conhecido esse discípulo de Hayek, que era o professor na Universidade de Buckingham, né? Então ele aceitou meu pedido para ser aluno dele e trabalhar no doutorado sob a administração dele, né? Como é que diz? A advisor, né? Como é advisor? Né? O orientador, com a orientação dele? Orientador. Mas aí, depois de um ano, ele morreu, né? Então a universidade não tinha outra pessoa para colocar no lugar dele. Ficou uns 6 meses sem
e eu sabia o que fazer, né? E daí eles arrumaram um professor liberal também na Universidade de Ghent, na Bélgica, e ele me deu umas orientações muito bem feitas e tal, e daí ele ficou muito doente e desapareceu do mapa, e até hoje não sei o que aconteceu com ele. Então mais tempo se passou e eu fiquei sem saber o que fazer, né? E daí me referiram a um professor, um conservador aqui da Universidade de Loyola em Nova Orleans, né? Fui falar com ele, ele leu a minha tese que já tinha sido terminada, ele disse, bem, para refazer esse negócio, reconstruir isso, porque eu passei no exame oral, mas os examinadores queriam modificações na tese, né? Modificações sérias, na realidade, porque o professor lá de Ghent me disse, não tem nada errado com a tua tese, é que você apenas enfatizou certos autores e usou muitas páginas para fazer, né, as ideias dele, e não incluiu outros, né? Então é isso que você tem que fazer, né? E foi basicamente isso que o professor de Nova Orleans aí, da Loyola, me disse. Então ele me deu um plano assim para reestruturar a tese, e eu tenho trabalhado nisso desde então. Mandei uma segunda tese, eles queriam mais algumas modificações ainda, e aí estou trabalhando nessas modificações no momento, espero que lá por, sei lá, julho desse ano termine tudo, né? Marcelo, assim, para encerrar, você tem acompanhado o movimento das ideias da liberdade no Brasil, via redes sociais ou via algum outro tipo de coisa? Não. Eu trabalho e dou aula e tive que escrever um livro de palestra para a China, e a publicação disso foi uma coisa muito complicada, né? Foi um processo que levou um ano todo, basicamente, aqui, né? Meses e meses, e além disso, eu tenho que concentrar grande parte da minha energia no terminar a tese, de modo que eu não tenho muita ligação, assim, eu não conheço o que está ocorrendo no Brasil, é só pelo Winston Ling que eu tenho notícia do que está ocorrendo no Brasil. Tá. É culpa minha, porque eu podia, né, olhar nesses websites, mas eu também não tenho muito tempo de ler toda essa coisa, todas essas discussões que ocorrem, né? Eu não tenho tempo, né? Certo. Agora, Estélio, se você tivesse que indicar um livro do Hayek para alguém que te pedisse uma indicação para entender o pensamento de Hayek, qual é o livro que você indicaria? É que o pensamento dele se espalha para tantos lugares que segundo Thomas Sowell, se você quer entrar em contato assim inicial com o pensamento de Hayek, The Fatal Conceit, não sei como foi traduzido no Brasil como arrogância fatal ou coisa assim, né? Isso. Eu não sei a qualidade, não conheço, nunca li isso em português, de modo que eu não sei se a qualidade da tradução está boa ou não, né? Me disseram que, quer dizer, o Thomas Sowell é que acha que se você quer entrar em contato com as ideias de Hayek, você deve poder começar por esse livro, né? Agora, tudo depende da formação da pessoa, né? E qual é o seu objetivo, né? Um cientista social brasileiro, por exemplo, um political scientist, um cientista político, né? Ele podia ler o Direito, Legislação e Liberdade, que acho que hoje em dia é coisa de colecionador de livros, porque não existe, né, no mercado, que eu saiba, né? Agora é um livro interessante, não é perfeito, obviamente, né? Mas é um entendimento interessante. Agora você pode ler também certos capítulos do direito, dos fundamentos da liberdade, os capítulos sobre a origem do Estado de Direito. Eu diria que é o cerne daquele livro. São umas 50 ou 60 páginas, mais ou menos, que é basicamente uma publicação no livro de uma palestra longa que ele deu no Egito aí por volta de 1954, se não me engano, né? Então eu acho que em termos políticos, assim, em termos de Estado de Direito e questões legais e tudo mais,
esses capítulos sobre a origem do Estado de Direito e coisas semelhantes na segunda parte de Os Fundamentos da Liberdade é muito instrutivo, né? Stelly, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Foi bom conversar com vocês. Eu espero passar aí no Brasil no final do ano. Talvez a gente possa conversar ou fazer alguma palestra aí, né? Ótimo. Muito obrigado, Stelly. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.